Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi à Fonte Nova tentar a sua primeira vitória como visitante aí sob o comando do Diego Aguirre, né? Tinha possibilidades de vencer, foi com um esquema diferente, jogou com 2 zagueiros e 2 volantes, porque muitos torcedores reclamando, o time é muito retranqueiro, é 3 volantes e 3 zagueiros, não tem como fazer gol e não vai fazer e sempre vai jogar para trás. E na verdade era até talvez melhor que o São Paulo tivesse jogado com essa formação, ou pelo menos é bom que acabe esse mito, né? O São Paulo acabou enfrentando o Bahia, começou até o jogo com uma proposta bem aberta, mas é aquele velho problema. O time do São Paulo, o problema não é a formação, o problema não é o técnico, o problema são as peças. O São Paulo tem poucos jogadores com características diferentes e em algumas posições faltam jogadores de qualidade, como a gente já tinha falado aqui, né? Eu sempre falei uma coisa sobre a lateral esquerda. A lateral esquerda do São Paulo é um problema. Nós temos hoje o Reinaldo e o Edmar. O Edmar, que é bem limitado tecnicamente, o Reinaldo também. O Reinaldo também é bastante limitado, principalmente, no caso do Reinaldo, no que tange a defesa. O Reinaldo é muito descuidado defensivamente. A gente já falava isso antes do Reinaldo voltar para o São Paulo. Tem muita vontade, gosta do São Paulo, mas assim, às vezes compromete. Outro jogador que muita gente reclamava que não estava bem, que era o Petros, hoje foi substituído pelo Hudson. O Hudson fez um jogo muito ruim, não apenas pelo pênalti, mas pela dificuldade mesmo de fazer a marcação, por estar atabalhoado em alguns momentos, por errar passes simples. O Hudson e o Petros são volantes defensivos que sempre estão dispostos a destruir, mas não a criar. São jogadores que têm a característica de destruir. O São Paulo precisava de mais jogadores parecidos com o Liziero. Liziero não jogou hoje, fez muita falta. No ataque, aquela temeridade, né? Porque o São Paulo não tem um jogador que coloque a bola debaixo do braço e fala, eu resolvo. Não tem atacantes com essa qualidade, não tem um jogador contundente assim. A gente tem o Trellis e a gente tem o Everton. E muita gente vai falar, mas o Everton. Gente, o Everton é isso aí. Tá? O Everton veio muito caro, 15 milhões é muito caro, porque ele é um carregador de piano, é um jogador importante que vai render mais quando o time estiver organizado. Mas quando o time vai estar organizado? Que nem eu falei, São Paulo tem 2 meses de trabalho com o Diego Aguirre, é pouquíssimo tempo. Guardiola, Mourinho não vão conseguir arrumar uma equipe que estava desajustada em 2 meses. Que dirá o Guardiola, que dirá o Diego Aguirre, que não está no nível desses dois. Eu só fiz essa comparação para dizer, os que a gente tem como em mais alta cota como técnicos não conseguem arrumar um time em 2 meses. Então assim, o Aguirre, a gente vai poder cobrar do Aguirre quando passar a Copa do Mundo e a gente tiver aí 2, 3 jogos para ver se o time evoluiu ou não evoluiu. Mas as peças do São Paulo são ruins. São Paulo ainda deve perder nessa janela aí de depois da Copa do Mundo alguns jogadores e a gente espera que o São Paulo contrate jogadores porque precisa. A gente não sabe ainda como vai estrear o Carneiro, né? Mas não é um jogador goleador, a gente precisa de um cara para fazer gols, a gente precisa de mais um lateral esquerdo, a gente precisa de mais um volante criativo e a gente precisa ter um meia ali confiável. Hoje o Lucas Fernandes fez um bom primeiro tempo, né? Ele começou jogando em função dos desfalques que São Paulo tinha. Ele começou bem, a primeira metade do primeiro tempo foi muito bem. Depois ele caiu um pouco de rendimento, mais ou menos no mesmo período em que o Nenê também caiu de rendimento. Né? O time do Bahia, o São Paulo estava propondo o jogo, o time do Bahia estava às vezes contra-atacando, às vezes propondo o jogo, e numa dessas proposições de jogo do Bahia, acabou saindo o gol. Então a gente vai mostrar aí agora primeiro os gols, né, do jogo, que assim a gente sempre pega do UOL e deixa o link aí na descrição. Então aí, Campeonato Brasileiro, o gol começa numa jogada que o Hudson tá aqui na marcação, o Hudson fala que vai na bola e derruba o jogador, um pênalti muito infantil do Hudson, uma bobagem, o jogador do Bahia faz a paradinha, o Sidão dá uma dançadinha, mas não tem força para tirar, faltou um pouquinho de força, assim, dá a impressão que o Sidão vai tirar, mas a bola parece que ele vai com a mão mole, não sei, enfim, mas não, enfim, pênalti é pênalti, por pouco o Sidão não pega. O São Paulo conseguiu assim empatar do jeito mais improvável. O Hudson acerta um bom passe pro Nenê, que faz um belo lançamento pro Trellis, que acerta de primeira. Assim, foi um desses lances que a gente não espera, porque o Trellis não é o jogador para fazer esse tipo de gol. E o Hudson também acertou um belo passe. Foi fora da característica do jogo, mas foi um golaço. São Paulo parecia que ia ter melhor sorte na partida. E aí aconteceu esse lance. Uma bola jogada na área, o Reinaldo sabe-se lá quem ele estava marcando, o jogador do Bahia escora de cabeça, o Bruno Alves estava desatento e o Sidão mal colocado. Essa combinação acaba resultando nisso daí. E aí, no fim do jogo, já nos acréscimos, o Shailon, que tinha entrado, acabou mandando esse petardo, um golaço do Shailon, que fez
que acabou empatando o jogo já nos acréscimos. Quer dizer, foi nos acréscimos, acertou um belo gol o Shailon, mas é muito pouco, né? Só pra galera entender o que acabou acontecendo. O Militão sentiu a perna, acabou saindo, né, do jogo. E depois, o Lucas Fernandes, que tinha caído de produção, deu lugar pro Valdívia, o Valdívia que não conseguiu fazer um bom jogo, mas brigou bastante, e o Nenê, que também tinha caído de rendimento, deu lugar pro Shailon, que fez esse belo gol. O Shailon também não teve muito tempo de mostrar o que fazer. Aí o que a gente pode falar? O Arboleda foi um monstro, o Arboleda foi monstruoso, deu dó em alguns momentos, a defesa sendo assim apedrejada e o cara tirando todas, e no final do jogo ele foi pra frente pro ataque pra tentar empatar o jogo. Ele tava horas de meia hora de atacante, assim, foi um grande destaque positivo, o melhor jogador de longe do time. O Jusilei acabou ficando a atuação dele comprometida por conta do Hudson, que fez um jogo muito ruim. E gente, eu não tô condenando o Hudson, tá? Assim, o Hudson tem condição, fez uma temporada boa pelo Cruzeiro, né, antes de voltar pro São Paulo, mas fez um jogo ruim hoje. E o jogo ruim dele comprometeu o Jusilei também. Talvez nessa variação de 2 volantes ao invés de 3, enfim, o São Paulo não conseguiu render. Na verdade, hoje, assim, muita gente foi muito mal. O Everton, que aqui é o que eu falei, o Everton é isso aí. A gente pagou caro num jogador que é isso aí, né? Vai jogar melhor quando tiver organizado? Vai. Mas a gente tem que esperar essa organização acontecer. E o que mais preocupa no São Paulo são os pontos que São Paulo desperdiçou nessa fase do campeonato. São Paulo empatou com o Ceará, era para ter vencido. São Paulo empatou com o Fluminense, era para ter vencido. São Paulo empatou com o Atlético em casa, era para ter vencido. O São Paulo empata com o Bahia, era para ter vencido. Precisava ter vencido pelo menos uma dessas partidas que eu citei. Porque a sequência que São Paulo vai ter agora, antes da Copa, é Santos em casa, no domingo. Aliás, é jogo para lotar e vai ser jogo difícil. América Mineiro fora, depois Botafogo em casa, depois Palmeiras fora, onde a gente nunca ganhou ainda, né, desde que a Arena Nova do Palmeiras estreou. Depois Internacional em casa, também jogo difícil. E depois Atlético Paranaense fora, outra arena que o São Paulo também nunca venceu fora dos seus domínios. O São Paulo nunca venceu na arena do Atlético Paranaense. Então, assim, a sequência é temerosa e pode deixar o time numa situação de pontos muito ruim para essa pausa. O São Paulo pode voltar com uma pressão muito grande. Então, o time precisa começar a ganhar, precisa se impor, precisa ir para frente. E o problema do São Paulo é não ter um ataque competente e às vezes a defesa falha. A defesa está melhorando? Está, mas é pouco, porque a defesa está melhorando. Quando você tem uma defesa que está melhorando, mas tem algum atacante que faz gol, às vezes você nem percebe, porque você toma gol lá e você faz aqui. Ou quando você consegue segurar um jogo sem tomar gol, você faz um gol e ganha o jogo. O São Paulo, às vezes, consegue segurar na defesa, mas não consegue fazer o gol. Não conseguiu encontrar ainda esse equilíbrio. E tem um técnico, um treinador que só tá aí há 2 meses. E que a galera já quer, não, porque tem que mudar, porque é sempre a mesma coisa. O Aguirre está mudando, está procurando fórmula, está procurando jogadores, está procurando elenco, mas faltam peças. O time de São Paulo é ruim e gastou muito. Vou falar de novo. O São Paulo é um dos times que mais gastou neste campeonato e não conseguiu sanar os problemas que tem. Então, o São Paulo tem problemas graves, a gente vai sofrer muito, mas não adianta ficar pedindo a cabeça de técnico, que se a gente trocar técnico a cada 2 meses, a gente vai para a segunda divisão, porque ninguém vai conseguir fazer nada. Fora isso, o São Paulo vai ter que arrumar aí durante a Copa, porque vai perder jogadores, deve perder Militão, deve perder Rodrigo Caio, deve perder alguns jogadores e vai precisar repor esses jogadores. Vai precisar repor esses jogadores e corrigir algumas falhas. A gente contratou muito caro, não conseguiu um goleiro. Até eu coloquei isso no Twitter hoje, @FalaBandana. Para quem acompanha lá, eu falei, o São Paulo vai lá e me contrata o Sidão do Botafogo. O Botafogo vai contratar o Gatito, que parece melhor do que o Sidão. Aí o São Paulo vai e contrata o Jean do Bahia. Aí o Bahia vai e contrata o Douglas, aquele que era do Coritiba, que fez um ano muito bom, uma temporada muito boa. E o Douglas parece melhor que Jean e talvez melhor que Sidão. Então, assim, São Paulo também está errando muito. Está pagando muito caro por jogador que não vale tanto. Por exemplo, 10 milhões no Diego Souza, 15 no Everton, mais 6 no Trellis, mais 10 milhões no Jean, que por mais que tenha potencial, tinha que chegar para ser titular. São Paulo está gastando 10 milhões num goleiro, é para trazer um goleiro para ser titular. Então, assim, a situação é muito difícil, é muito preocupante. Mas muito preocupante mesmo. E assim, tirando o Arboleda, não dá pra salvar ninguém desse time hoje. Hoje a galera foi muito mal. Claro, teve o golaço do Trellis, o Trellis fez o que pôde, é um jogador esforçado, ajuda na marcação. O Lucas Fernandes teve, que nem eu falei no comecinho aí, jogou um pouquinho bem, mas, gente,
Falta muito pro São Paulo e o que é pior, o resultado não acontece. Não ficou um sabor de derrota esse empate, porque o gol saiu no último minuto, ele foi arrancado. Então traz aquele sentimento de, pelo menos o time correu atrás e o time tá cascudo. Mas é pouco. O time de São Paulo precisa ganhar. A gente precisa de 3 pontos. Não adianta ficar empatando. Daqui a pouco a gente tem 10 jogos e 10 pontos. E isso é preocupante. E isso é um pouco de reflexo dessa administração que São Paulo teve aí, e principalmente das contratações. Confio muito no Raí, ele falou que é nele, ele falou que ele vai jogar essa, que o Raí assumiu a responsabilidade para montar um grande time. Não montou ainda, gastou bastante, não montou, mas eu acredito porque sei do caráter, sei da competência, mas a gente vai sofrer até lá. Que o Aguirre consiga arrumar um jeito de jogar para que a gente consiga fazer mais pontos nessa segunda parte aí de campeonato que a gente tem antes da Copa do que a gente fez na primeira. E lembrando, essa primeira passagem era uma primeira passagem mais tranquila. Eu vou repetir aí. São Paulo vai pegar Santos, América, Botafogo, Palmeiras fora, onde nunca ganhou, Internacional em casa e Atlético Paranaense fora, onde nunca ganhou, para fechar com vitória em casa. A gente precisa fazer ponto nesses jogos para não passar sufoco, para conseguir fazer uma preparação, para não brigar na parte de baixo da tabela. Eu sei que muita gente viu, São Paulo jogou um futebol horroroso, um futebol horrível, o time oscila demais. E hoje, como estava com os desfalques, acabou oscilando mais do que o normal. Era um jogo que tinha plenas condições de ganhar. Por isso a minha frustração, por isso a frustração de todo mundo. Então agora é esperar contra o Santos que a gente consiga fazer alguma coisa. Na segunda-feira a gente deve ter vídeo aí no canal, aqui no canal, né? Então assim, fiquem espertos, 9 horas da noite deve ter aí, salvo engano, jogos SPFC. Acompanhem o Twitter, @falabandana, para ficar ligado. Na terça-feira eu venho com a live para tentar explicar o que aconteceu desse jogo, o que pode acontecer para os próximos jogos, o que está acontecendo dos jogadores que estão treinando, que não estão treinando, enfim, a gente vai discutir tudo isso na live de terça também aqui no YouTube. E para quem quiser conversar comigo, Twitter @falabandana ou Instagram @falabandana, a gente deve movimentar um pouco mais o Instagram aí, tá bom? É isso, galera, não tem muito o que comemorar hoje, aliás, tem pouca coisa para comemorar. Eu vou desejar aí para as mães que estão assistindo o vídeo um feliz Dia das Mães, infelizmente, e eu não queria falar isso, mas hoje a defesa de São Paulo foi uma mãe pro Bahia, não deveria, mas eu deixo aí o meu beijo especial para todas as mães, ou para quem faz o papel de mãe, e para toda a mamãe tricolor aí, que infelizmente não pôde comemorar, mas que eu falo, tenham paciência, que esse time é um time em construção, é difícil falar isso, mas assim, desde que eu comecei o site, o São Paulo troca um técnico a cada 4 meses, tá sempre em começo de trabalho, e se continuar assim não vai chegar em lugar nenhum, tá bom? Um abração, galera, e feliz final de domingo.